Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jussiara Farias e hoje eu vim trazer para vocês aqui um assunto que eu acredito que poucos conhecem, mas eu procurei isso para mim, que é sobre ressonância harmônica. É uma ferramenta que o Hélio Couto desenvolveu e eu vim dar o meu depoimento. Não faço parte da equipe do Hélio Couto, eu só utilizo esta ferramenta. Então, se você tiver interesse, depois eu vou deixar aqui o link onde você pode encontrar maiores informações sobre este assunto. Então, bem, quando há 2 anos atrás, lá para 2018, na verdade, no segundo semestre de 2017, eu estava muito angustiada, estava muito nervosa, porque eu queria dar um up na minha vida. Eu queria que a minha vida, sei lá, não tava legal. Não tava legal, tava muito difícil, sabe? Tava uma loucura. E aí, eu pesquisando no YouTube formas de como melhorar a vida, de palestras motivacionais e tal, fui encontrando uma galera que falava sobre isso, né? Uns terapeutas, uns psicólogos, uma galera. E aí, naquelas recomendações do Google, do YouTube, apareceu assim um depoimento de uma moça, nem lembro direito, e ela falava sobre ressonância harmônica e como tudo isso mudou a vida dela. Cara, eu peguei, fui a fundo, fui pesquisar. E pesquisei, olhei, assisti, vi algumas palestras, me identifiquei bastante com as palestras do Hélio Couto, me identifiquei com alguns depoimentos. Por quê? Porque falava aquilo que estava no meu íntimo, sabe? Falava aquelas questões que estavam no meu íntimo. E aí, em 2017, eu entrei de cabeça no caminho das palestras com Hélio Couto e fui estudar. São palestras bem longas, sabe? 3 horas, 2 horas e tal. Mas eu tava numa energia, eu tava numa ansiedade daquilo que eu consumia, eu acredito que em 2 meses as palestras, a metade das palestras, porque teve palestra que eu assisti mais de uma vez, né, para entender, para poder, sei lá, eu não acreditava em algumas questões, saiu um pouco da minha caixinha, sabe? E aí eu resolvi, 2000 e finalzinho de 2018, eu resolvi fazer o meu primeiro pedido, a minha primeira onda, que foi falar que foi pela ICA, né? Aquele sistema gratuito que o Hélio Couto oferece. Então, isso aí também você tem que pesquisar. Eu vou deixar aqui, como já falei, vocês terão uma pesquisada. Então, eu pesquisei bastante, né, como fazer o primeiro pedido, né, como fazer a primeira onda. Gente, eu tava tão ansiosa, eu tava com tanta fome daquele conteúdo que eu pedi tanta coisa. Ele fala lá uma questão, numa das palestras, ele fala assim: você não pode pedir casa, carro e apartamento, né? E eu pedi.
eu pedi também, eu coloquei um monte de coisa. Mas, na verdade, é uma coisa que, na minha certeza, o que eu pedi mesmo, assim, que eu queria, era a expansão da minha consciência, era entender as coisas ao meu redor. Financeiramente, eu precisava? Sim, eu precisava. Relacionamento, eu precisava? Sim, eu também precisava. Mas eu também precisava me encontrar com Deus, sabe? Ter mais Deus em mim. Então eu pedi. E quando essa onda chegou, galera, meu Deus do céu, eu senti tanta catarse, tanta catarse. Eu fiquei tão irritada com os meus filhos, com meu esposo. Eu me irritava com tanta facilidade e eu não entendia o porquê que eu tava me irritando tanto, sabe? Eu senti dor de cabeça, eu tive assim umas catarses bem estranhas, né? E quando você percebe que as catarses são por questões dos seus pedidos, né? Que é uma limpeza interior, que é uma limpeza que você vai fazer, que a primeira onda é mais ou menos isso, uma limpeza. Eu fui começar a entender, né? O que era ressonância harmônica, para qual finalidade. Só que aí rolou uma situação meio complicada que foi o pé no freio. Quando as coisas estavam acontecendo, porque ao mesmo tempo que eu estava tendo as catarses, eu estava tendo os meus pedidos, digamos assim, entre aspas, realizados. Então, por exemplo, eu pedi mais clareza nas minhas leituras. Foi um dos pedidos, assim, eu queria ler e entender as coisas, né? Eu sei que muitos falam assim, isso é interpretação de texto. Não, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de ler e não entender. De não assimilar aquelas questões que eu lia, né? Porque eu sempre tive uma dificuldade com essa questão. Mas, enfim, quando eu pegava livros, gente, eu não gostava de ler. Porque como eu tinha essa dificuldade, eu não gostava de ler. E aí, quando veio essa onda, que eu fiz esses pedidos, que eu comecei a ler, cara, gente, era incrível. Eu consegui entender na primeira leitura, sabe? Aquele conteúdo entrava em mim. Eu conseguia entender. Por exemplo, eu pedi na onda mais clareza no inglês. Não sei falar inglês, não sei, mas eu consigo entender, ter clareza naquilo. Não sei se vocês conseguem me compreender. E aí, foi quando eu vi essa rapidez, essa agilidade, essas questões todas, eu fiquei um pouco desesperada. E eu falei assim, caraca, muito rápido. Aí o que eu fiz? Pé no freio. Pisei, feito dizer não. Caraca, estacionei por conta do medo, né? E por conta de julgamentos. Eu comecei a ter medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Então eu parei. Parei e não foi bom, né? Porque a ressonância, ela não para, ela continua. E o medo fez com que as catarses ficassem piores, entendeu? E foi assim, uma onda muito tensa, gente, porque eu sabia que era catarse, eu sabia que era por conta desses pedidos, que eu pedi muita coisa, E aí eu fiquei com medo, então eu estacionei, eu parei, porque assim, como eu queria me desenvolver espiritualmente,
Eu comecei a ver muita coisa, ouvir muita coisa, sabe? Foi assim incrível. Mas essa só é sobre a minha primeira onda. Se você gostou do que eu acabou de ouvir e tem interesse mais de ouvir, deixa seu like, seu comentário aí, que eu vou estar fazendo um outro vídeo já falando assim da segunda onda e como é que foi. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e não esquece de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Tchau!